A paz do Senhor, coral de adolescentes, estamos começando mais uma aula da nossa série de estudos sobre o Espírito Santo e na aula de hoje a gente vai aprender sobre o Pentecostes, sobre o tema do nosso congresso, Atos 2, enfim, vamos aprender o tema do nosso congresso. Vamos lá? O Espírito Santo, ele atuava de maneira diferente no Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele vinha sobre uma pessoa para ela realizar uma determinada obra que Deus queria na vida dela, e quando terminasse essa obra, o Espírito Santo se retirava dela. Nós vemos isso com reis, nós vemos isso com juízes de Israel, e para exemplificar aqui, que quando Sansão, ele começou a agir pela força do seu braço, né, e acabou esquecendo de quem deu a força para ele, né, e começou a agir então pela sua própria força, pelo seu próprio braço. A Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele e ele nem percebeu que o Espírito Santo havia se retirado dele. Outro caso na Bíblia foi o rei Saul. O rei Saul, quando desobedeceu a Deus e Deus rejeitou a ele, o Espírito Santo se retirou do rei Saul. Então, no Antigo Testamento, quando ou você saía do propósito que Deus queria para a tua vida, né, queria para a vida daquela pessoa, ou quando a pessoa cumpria determinada obra que Deus queria na vida dela, aí o Espírito Santo se retirava. O Espírito Santo vinha sobre uma pessoa, ungia ela para um determinado trabalho, capacitava ela para determinado trabalho, como aconteceu com Bezalel, que Bezalel veio o Espírito Santo sobre ele, deu criatividade, deu inteligência para fazer toda a obra para a decoração do templo. Então, o Espírito Santo vinha sobre determinada pessoa para capacitar ela para aquilo que Deus queria na vida dela. E quando terminasse essa obra, o Espírito Santo então se retirava. Agora, no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, mas permanece eternamente morando dentro do coração dela. Agora, aquela pessoa passa a ser morada do Espírito Santo, passa a ser a habitação, casa do Espírito Santo. O Espírito Santo agora não vem mais e sai. Ele permanece, ele vem e permanece no nosso coração, quando nós abrimos nosso coração para ele. Então, estou fazendo essa introdução para vocês entenderem a maneira como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento e a atuação do Espírito Santo agora no Novo Testamento. Jesus, então, depois que ele foi crucificado, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos e ficou um período de tempo ali dando as últimas instruções para os seus discípulos. E a última instrução que Jesus deu para eles era para que eles ficassem em Jerusalém, não saíssem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então Jesus havia falado para eles que eles seriam revestidos de poder, que o Espírito Santo ia descer sobre eles. Seus discípulos permaneceram em Jerusalém e começaram um propósito de oração para que a promessa do Pai, a promessa que Jesus prometeu, se cumprisse, né, na vida deles e que eles fossem então revestidos de poder. E assim aconteceu então. Eles foram para o cenáculo e eles começaram um propósito de oração lá, pedindo então a promessa do Pai, pedindo para eles serem revestidos de poder. E o que é esse cenáculo que a Bíblia tanto diz, que foi onde aconteceu a descida do Espírito Santo? O cenáculo significa sala de refeição ou um quarto no lugar de cima de uma casa. Comparando, para vocês só entenderem, o cenáculo é como se fosse o salão da nossa igreja. Várias vezes você vai ver na Bíblia falando do cenáculo. Nesse mesmo cenáculo, onde desceu o Espírito Santo, onde ele estava ali orando para serem batizados com o Espírito Santo, para serem revestidos de poder, foi o mesmo cenáculo onde foi a última ceia, onde a última vez que Jesus ceou com seus discípulos. Foi nesse mesmo cenáculo. Quando Matias foi escolhido discípulo no lugar de Judas Iscariotes, também foi nesse mesmo cenáculo. Então, vários acontecimentos ocorreu nesse cenáculo. E agora, então, eles estão lá naquele cenáculo pedindo e orando pela promessa do Pai. E no período que eles estavam orando, estava acontecendo a festa do Pentecostes. E o que era essa festa do Pentecostes? O Pentecostes
Ele vem do grego, que significa 50º, que significa que era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Exatamente 50 dias depois que ocorria a Páscoa, vinha então a festa do Pentecostes. E o que era essa festa? Ela era uma festa onde as pessoas vinham de diversos lugares, diversas nações, em agradecimento ao Senhor pela boa colheita, por Deus ter abençoado, né, as colheitas deles. E então eles vinham e ofereciam ao Senhor o melhor dos seus frutos, né, o melhor da sua terra, o melhor da sua colheita. Ele oferecia ao Senhor então em forma de agradecimento. E a festa do Pentecostes, ele também é conhecido na Bíblia por 3 nomes também. Pentecostes também é conhecido como Festa da Colheita, Festa das Semanas e Dia das Primícias. Então, quando eles estavam lá orando, né, no propósito de oração, a Bíblia não menciona direitinho o nome de cada um que estava lá. A Bíblia somente diz, e completando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, no cenáculo. E o que acontece ali? Acontece 2 sinais, que vai acontecer somente lá em Atos 2, no Pentecostes. Somente em Atos 2 é que aparecem esses 2 sinais. Por quê? Porque ali era um momento histórico, era um momento único. Era a primeira vez que o Espírito Santo ia descer sobre eles e ia permanecer sobre eles. Eles iam ser morada e habitação do Espírito Santo. Então, eram 2 sinais para as pessoas saberem que aquilo vinha da parte de Deus e que aquilo era um marco, era algo assim único. Só aconteceu no Pentecostes, não aconteceu mais nenhum outro batismo com o Espírito Santo que a Bíblia vai mencionar, não aconteceu esses 2 sinais. E que 2 sinais era esse? O primeiro sinal era o som de um vento forte, né? E a Bíblia vai dizer que eles ouviram do céu um som. Foi um som, não foi literalmente um vento que desceu ali sobre o cenáculo. Foi apenas um som que eles ouviram do céu, de um vento forte, e encheu toda a casa em que eles estavam sentados. Então esse foi o primeiro sinal que aconteceu somente lá em Pentecostes, em Atos 2. E o que a gente estudou lá na aula 2 sobre os símbolos do Espírito Santo? Que um dos símbolos do Espírito Santo era o vento. E o que veio então naquele dia? O som de um vento. E ali como sinal então do Espírito Santo, que o Espírito Santo estava descendo do céu agora para sempre habitar naqueles discípulos. E o segundo sinal, que aconteceu somente em Pentecostes, foi as línguas repartidas como de fogo. As pessoas viam, isso aí foi de maneira literal, realmente aconteceu, e as pessoas viam línguas repartidas como que de fogo em cima deles, em cima de cada uma daquelas pessoas que estavam lá orando e buscando a presença do Espírito Santo. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, ou labaredas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E o que na aula 2 a gente estudou? Dos símbolos do Espírito Santo, que um dos símbolos era o fogo, que representava, né, o Espírito Santo. E ali, então, foi vista labaredas de fogo, como sinal, representando que agora o Espírito Santo estava sobre eles, estava para sempre com eles. Esses 2 sinais só aconteceram, então, somente no Pentecostes. A terceira coisa que aconteceu e que acontece então nos outros batismos com o Espírito Santo que a Bíblia vai relatar mais pra frente, das outras pessoas que foram batizadas, foi que eles falaram em outras línguas. Como eu disse na aula anterior, como é que eu sei que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Porque todas as vezes que alguém é batizado na Bíblia com o Espírito Santo, ela começa a falar em outras línguas. Então isso aí é uma evidência inicial. A pessoa, quando fala em línguas, você tem certeza que ela foi batizada com o Espírito Santo. E eles começaram então a falar em outras línguas, línguas de outras nações. Você se lembra que eu disse que estava acontecendo a festa do Pentecostes? Então Jerusalém estava cheia de pessoas naquele período ali daquela festa. Então vinha pessoas de outras nações. E os discípulos de Jesus então começaram a falar. Todas aquelas pessoas que estavam no cenáculo ali, em período de oração, né, no propósito de oração, orando, começaram a falar em outras línguas, as línguas das outras nações. E as pessoas que estavam naquela cidade, né, que estavam lá em Jerusalém, eles começaram a ouvir sobre as grandezas de Deus na língua deles. E começou aquele burburinho, cada um comentar um com o outro. Oh, você ouviu aquilo que falaram lá? Eu ouvi na minha língua. Eles estão falando das grandezas de Deus. E aí o outro vinha e falava, eu também estou ouvindo eles falar na minha língua. Então,
começou aquele burburinho na cidade, né? A cidade estava cheia e começaram a ouvir cada um na sua língua. E eles não são judeus? O que estão falando nossa língua? E aí, o que aconteceu? Se levantou um grupo de homens e começaram a ridicularizar, começaram a dizer que eles estavam loucos, que aquilo ali era embriaguez, que estavam bêbados, que aquilo ali não podia ser normal. E aí, o que vai acontecer? Você se lembra como Pedro era? Antes do Pentecostes, antes de ser crucificado, Jesus falou com Pedro: olha, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro: não vou não, eu vou estar contigo até o fim, eu vou estar lá junto contigo quando o Senhor for crucificado. E o que aconteceu? O que Jesus falou para ele. Pedro então nega 3 vezes Jesus com medo de também ser preso, de ser crucificado junto. Ele tinha medo de que algo acontecesse com ele. Então ele negou a Jesus, disse que não conhecia ele. Mas pela misericórdia de Deus, né, Pedro se arrependeu, Jesus perdoou ele, então deu uma nova chance para ele, né? E o que aconteceu? Pedro agora, depois que foi revestido de poder, depois que o Espírito Santo desceu sobre aquele cenáculo, Pedro, ao ouvir aqueles homens falar que eles estavam bêbados, que aquilo ali era loucura, Pedro se levanta com autoridade, porque o que eu falei na outra aula, que era o batismo com o Espírito Santo? Era um revestimento de poder, era uma autoridade que o Espírito Santo derramava sobre as nossas vidas. Então Pedro agora se levanta com a autoridade de Deus e começa a falar e a pregar a palavra de Deus e começa a dizer: não, isso aqui não é loucura, isso aqui não é embriaguez, isso aqui é o poder de Deus, isso aqui é cumprimento de promessa, é cumprimento de profecia. Foi o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Então ele começa ali a falar a todas as profecias a respeito do derramamento do Espírito Santo. E ele começa a falar com uma autoridade, uma ousadia de Deus, com uma intrepidez. Ele não teve medo, assim como antes, né, do Pentecostes, que ele estava ali com medo, negou Jesus, disse que não conhecia. Agora não, agora ele teve coragem. Ele teve coragem e ousadia para pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam lá naquela festa, né, do Pentecostes. E ali ele começou a pregar o evangelho, começou a falar de Jesus e começou a pregar a palavra para aquelas pessoas que estavam lá. E o que aconteceu lá no final de Atos 2? Ao ouvirem a pregação de Pedro, a ousadia do Espírito Santo na vida de Pedro, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas nas águas. Foram salvas naquele dia cerca de 3.000 pessoas. Então vocês vê o impacto que teve o Pentecostes na vida daquelas pessoas que estavam lá. Então ali estava um grupo de pessoas reunidas em busca da promessa do Pai. Deus derrama do seu Espírito sobre eles, eles são revestidos de poder, assim como Jesus anunciou para eles que eles teriam revestidos de poder. E olha o impacto que causou aquele momento, aquela descida do Espírito Santo, aquele revestimento de poder. Cerca de 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Vocês leem o livro de Atos e vocês vão ver. Atos tem 28 capítulos. Se vocês lerem um por dia, vocês vão ler todo o livro de Atos num mês só. Então vocês leem todo o livro de Atos e vocês vão ver o impacto que causou o Pentecostes na vida dos discípulos e todos que estavam ao redor dos discípulos, todas as pessoas foram impactadas, várias cidades foram impactadas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Através do revestimento de poder, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram salvas, houve mais batismo com o Espírito Santo, pessoas ali se entregando ao Evangelho, pessoas que antes perseguiam a igreja, agora se convertendo e se curvando ao Evangelho, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador. Então vocês veem o impacto que causa ser revestido de poder. E o derramamento do Espírito Santo não parou lá em Atos.
Deus continua derramando o seu Espírito sobre toda a carne ainda hoje. Nos dias atuais, Ele continua batizando com o Espírito Santo, Ele continua revestindo de poder, dando autoridade, intrepidez, ousadia. E é o que nós vamos estudar na próxima aula. A atuação do Espírito Santo nos nossos dias. E vocês vão ver o que o Espírito Santo ainda faz, o que Deus ainda faz. Porque não parou lá em Atos 2. Deus continua derramando seu Espírito Santo e continua cumprindo a sua promessa, que era o revestimento de poder. Eu quero deixar um desafio aqui para acabar a aula. Quero deixar um desafio para vocês. Leiam Atos 2. Leiam todo o capítulo de Atos 2. É bem curtinho, vocês conseguem ler em 10 minutos. E comentem aqui nos comentários, deixem um comentário aqui, o que chamou mais a sua atenção na leitura. O que vocês mais gostaram, qual foi a parte que vocês mais gostaram. Então, deixa aqui nos comentários que eu quero ver o comentário de vocês. Então, na aula de hoje, vocês viram o significado do Pentecostes, vocês viram o lugar lá onde eles estavam em propósito de oração, pedindo o revestimento de poder, né? O cenáculo, todas as coisas que aconteceram lá no cenáculo. Vocês puderam aprender, então, sobre a festa do Pentecostes, os sinais que aconteceram, né, só em Atos 2, como marco, né, histórico, a primeira vez que o Espírito Santo desceu para habitar eternamente, né, no coração das pessoas. E na próxima aula, então, a gente vai estudar sobre a atuação do Espírito Santo nos dias atuais. Nós vamos estudar sobre o avivamento da Rua Azusa. Não perca a nossa próxima aula, tá super especial. Vocês vão ver a atuação do Espírito Santo lá naquela rua, o que aconteceu lá. Foi algo extraordinário e que impactou o mundo inteiro. Espero vocês, então, na próxima aula. Deus abençoe, um beijo e tchau!